Olá pessoal, bom, como eu tinha dito ali nos comentários, eu ia fazer um vídeo explicando por que o Information Value não é uma medida que é adequada para o contexto que a gente estava falando anteriormente, tá? Então veja, é uma medida interessante, mas ela é puramente exploratória, não é uma medida que sirva para descrição e tampouco para explicação de fenômenos. Tá? Então, vou pegar o caso que a gente viu num vídeo que viralizou e tal, a respeito do Information Value, só para mostrar essa questão para vocês e da importância que existe as análises que não são basicamente análises unidimensionais ou univariadas. Tá? Veja, então você tem aqui turnover, salário, idade e outros dados. Então, no vídeo em questão, a pessoa pegava e transformava o salário em algumas faixas salariais e aí fazia as contagens dos turnovers em cada uma das faixas salariais. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Então, aqui estão as faixas salariais, aqui está o turnover, sim, não, né? E os totais estão aqui. Então, na minha base aqui, eu tenho 102 indivíduos. Aí, se mostrar aqui do lado, logo na sequência, você faz a frequência relativa de cada um dos turnovers, né? Sim e não. E aí você tem o IV. E o IV basicamente é aquilo, né? Você pega a frequência sim menos a frequência não, e o resultado disso você divide pelo ln da sim pela não. Certo? Tá aqui o resultado. E aí você soma e o IV deu próximo daquele que ele tinha colocado no vídeo, 0,37. Então, isso aqui é uma base de dados que eu tenho, que eu uso nas minhas aulas, inclusive. Então, este é o valor. Eu fui calcular em cima dela, né, e já deu o problema que eu gostaria de mostrar para vocês. De acordo com o benchmark do vídeo em questão, você tem aqui o IV que seria um IV considerado forte. Pessoal, entendam, isso aqui é uma medida que não deve ser utilizada para tomada de decisão de forma alguma, porque ela não é uma medida que informa para a tomada de decisão. Vejam, é uma medida univariada e nenhuma medida univariada deve ser utilizada para essa finalidade, tudo bem? Logo na sequência eu vou mostrar para vocês por que não. Bom, o que eu fiz então? Eu fui lá e essa estrutura aqui, ela está dessa forma, não é à toa, tá? Eu organizei os salários de forma crescente, mas também organizei aqui pela formação em nível superior, sim ou não, tá? Então, todos os nãos estão aqui e depois, logo na sequência, começam sim. O que eu fiz, então? Eu calculei o IV, o Information Value, para as faixas, mesmo as faixas salariais, considerando apenas os não formados. Depois eu fiz de novo a conta considerando os formados. Veja o resultado aqui. Para o caso do turnover, dado que a formação é igual a não, ou seja, não são formados em nível superior, as novas faixas deram isso daqui e o valor do IV deu isso daqui, 0,19, que é médio. Veja, no exemplo anterior, considerando todos as formações, né, sim e não, o valor tinha dado aqui, que é forte. Ou seja, essa medida, ela se altera se você condicionar ela a uma outra variável. Ora, se ela se altera ao se condicionar a uma outra variável, ela não é uma medida que pode ser utilizada isoladamente. Por quê? Porque ela é condicional, a resposta é condicional. Tudo bem? Então, a dependência da resposta é condicional. Daí, logo na sequência, eu fiz para, dado que formação de nível superior é igual a sim. E veja o resultado que aconteceu, que deu muito forte. Então, veja, no exemplo inicial, você tinha que o resultado era forte. Mas condicional ao fato da pessoa ter formação de nível superior ou não, ele pode dar médio ou ele pode dar muito forte. Ou seja, a medida, o IV, ele é sensível a uma outra variável que não está sendo considerada. O que leva a gente
à conclusão de que ela não deve ser utilizada para fins de descrição ou explicação do fenômeno do turnover, simplesmente porque ela sofre o problema da condicionalidade, ou seja, ela é condicional. Isso não tem nada a ver com o fato dela ser independente ou não ser independente, mas dada a condição de formação, ela se altera, a medida se altera. Então, o que vocês deveriam considerar? Quais métodos que vocês podem considerar para resolver esse problema? Ora, tem muitos, mas eu poderia indicar pelo menos 2 algoritmos que são bem simples de se calcular e bem adequados para se identificar quais são as variáveis mais relevantes. Um deles é qualquer, na verdade, qualquer algoritmo que envolva a árvore. Né? Por exemplo, as árvores de decisão, elas já seriam muito mais adequadas do que essas daqui. E se você quiser um modelo que vai mostrar, inclusive, se é estatisticamente significativo ou não é estatisticamente significativo cada uma das variáveis, então eu indicaria um modelo, por exemplo, de regressão logística. Tudo bem? São modelos que são mais complexos, mas são modelos que são qualquer conhecedor de análise de dados saberia utilizar eles e são muito mais adequados para essa finalidade de você identificar quais variáveis são influentes e quais variáveis não são influentes. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.